Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI Regional Sul, equipe Florianópolis, seguindo com o curso da Ideologia Capitalista, a conjuntura político-indigenista no Brasil. Neste capítulo 19, trabalhamos ainda o tema das consequências do capitalismo, com enfoque no nazismo. O nazismo pode-se dizer que foi uma forma histórica, né? Uma forma histórica mais conhecida do fascismo, que também já trabalhamos nesse curso no outro capítulo com mais especificidade. O nazismo é uma ideologia criada, defendida, né? Enfim, especialmente pelo partido nazista na Alemanha. É classificada como um movimento de extrema-direita, né? E nesse aspecto é importante a gente, reprisar, trazer à memória novamente elementos da história, da conjuntura político-econômica da Alemanha naquele período ali no início dos anos de 1920. A Alemanha ela se encontrava em uma profunda crise econômica e moral. Essa crise econômica, enfim, decorrente, né, e moral, decorrentes também da derrota, né, que a Alemanha sofreu na Primeira Guerra Mundial. Também já trabalhamos, né, em outros capítulos atrás. E dessa derrota resultou, né, a assinatura em 1919 do Tratado de Versalhes. E nesse tratado, que selou ali o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada, né, a arcar com os prejuízos causados, né, durante a Primeira Guerra Mundial. A moeda do país, então da Alemanha, ela sofreu uma desvalorização fortíssima nesse período. O historiador Hobsbawm, ele fala que a moeda alemã, enfim, em 1923, havia sido reduzida a um valor de 1/1000 em relação ao que valia em 1913. Então, houve uma desvalorização muito grande, né, da moeda alemã nessa década, entre 1913 e 1923. O desemprego na Alemanha alcançou cerca de 44% nos anos ali da Grande Depressão, né, da crise de 1929. É importante reiterar que é nessa fase, nesse período, que o capitalismo, o modelo do liberalismo clássico, produziu uma extrema desigualdade social, né, nos países centrais, enfim, do capitalismo, com uma extrema concentração de capital e associado a uma extrema vulnerabilidade, extrema exploração, né, dos trabalhadores, né, e, portanto, também essa dimensão, né, da vulnerabilização social de grande parte da sociedade. Então, é nesse contexto de violência, de radicalização da política e da sociedade, crise econômica, né, também temor das elites econômicas da Alemanha em relação ao avanço, né, do comunismo soviético que havia, enfim, se instaurado, né, na União Soviética em 1917, enfim, ressentimentos pela derrota na Primeira Guerra Mundial, que a extrema-direita na Alemanha encontrou espaço para fomentar e fazer crescer o nazismo, né, dentro, portanto, dos quadros políticos e na própria sociedade alemã. Então, o nazismo, um outro elemento importante também a destacar, é que ele não se instaurou de modo imediato e automático, ou seja, tratou-se de um projeto das elites econômicas, né, implementado com método e uma ofensiva político-ideológica disciplinada e persistente. Então o nazismo ele foi ganhando força
né, nos quadros políticos na sociedade alemã ao longo da década de 1920. Como isso se deu? Então, os membros do partido nazista, eles se organizavam como se fossem umas tropas, né, militares disciplinadas, né, devidamente uniformizadas, né? Esses grupos, essas tropas, podemos dizer assim, tinham como uma ideia central a obediência cega e absoluta, né, ao chefe do partido nazista. Então, demonstrando uma centralização de comando político, ideológico, né, de hierarquia nas relações. Então, ao longo da década de 1920, os nazistas eles realizaram passeatas, né, como forma, enfim, demonstração de força política, atacaram adversários políticos, infiltraram membros do partido nazista em diferentes espaços da sociedade alemã para fortalecer a difusão das ideias nas quais acreditavam, né? Então, o raio de ação do nazismo na Alemanha, ele alcançou diferentes grupos, né? Os quais esses grupos aderiram ao discurso salvacionista de Adolf Hitler, que prometia reerguer a Alemanha ao patamar de potência novamente. Vejam que esse discurso salvacionista, né, se nós fizermos um link com o atual contexto mundial, né, da conjuntura, enfim, geopolítica mundial, pode também ser novamente identificado, né, em várias lideranças mundiais, como o próprio presidente dos Estados Unidos, né, que se elegeu exatamente fazendo uso desse discurso salvacionista de colocar os Estados Unidos, né, como uma grande potência novamente. Então, Hitler usa exatamente esse discurso, né, de nacionalista, né, de fazer a Alemanha grande de novo, enfim, e os nazistas eles acabam assumindo o poder, de fato, né, na Alemanha em 1933, quando o próprio Hitler, então, ele foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. A ideologia nazista, ela é bem complexa, bastante complexa, ampla, enfim, aborda diferentes temas. Por isso, nós trabalharemos, né, elementos mais específicos, né, dessa ideologia, com um pouco mais de calma, num próximo capítulo, como, por exemplo, né, o racismo, a exaltação da raça germânica, a eugenia, né, o culto à personalidade, dentre outros traços, né, da ideologia nazista. Então, vamos abordar num próximo capítulo. Por hora é isso, ficamos atentos, né, porque essa ideologia não está morta, evidentemente, né, continuemos, portanto, na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.